Há uma maré que não se mede apenas pelas cordas das boias. É a maré das portas que se abrem ao cair da noite, das promessas negociadas em um aperto de mão no cais, dos sussurros que correm entre as pilhas de tábuas e o cheiro de peixe seco. Se fechar os olhos, é possível ouvir a cidade mastigar o mangue e cuspir pequenas economias. Cargas que chegam, homens que passam, mulheres que permanecem. Nessa margem liminar, entre o sal e a lama, nasceu muito do que viria a ser conhecido como a vida noturna das cidades portuárias brasileiras, e com ela, as primeiras casas onde o trabalho sexual se organizou, provisório e permanente, invisível e central, para a economia que girava quando o sol se punha. Caminhar por um cais no fim do século XIX, ou imaginar esse cenário à luz de memórias e crônicas, é entrar em um mundo de contracenas. Marinheiros vindos de outras latitudes, desempregados urbanos buscando renda, comerciantes em busca de companhia e informação, e mulheres, migrantes em busca de sobrevivência, locais que encontraram ali um ofício, jovens expulsas de pequenas cidades, que transformavam noite após noite a economia do porto em algo mais íntimo e imprevisível. As casas eram peças de madeira, lonas, sobradinhos improvisados. O mangue oferecia abrigo e anonimato, e a proximidade do comércio marítimo garantia clientela e fluxo. Ali se ensinava com severidade prática a diferença entre risco e oportunidade. A casa no cais, um tipo arquetípico que atravessará nossa narrativa, era ao mesmo tempo um ponto de proteção e um espaço de vulnerabilidade. Havia a madame, figura de autoridade local, que administrava as contas, negociava com os homens que traziam malas e notícias, mantinha contatos com os carregadores e, quando necessário, com a polícia. Ao seu lado, ou às vezes sob sua liderança, trabalhadoras do sexo assumiam papéis diversos. As mais experientes orientavam as recém-chegadas. Havia aquelas dedicadas à limpeza e à cozinha e outras que cuidavam das reservas e dos pequenos pagamentos. Em algumas noites a casa funcionava como um abrigo provisório para quem não tinha onde ficar. Noutras, era uma empresa, com tabelas de preços, dívidas e recompensas. A linha entre cuidado e exploração, entre solidariedade entre mulheres e controle econômico pela administração da casa, era tênue e mutável com cada maré. Nos relatos orais e nas crônicas da época, quando estes aparecem, a vida do cais é descrita com densidade sensorial, o rangido das tábuas, o lampião amarelado que projetava sombras nas paredes de zinco, o cheiro de água doce mesclado ao de rum e café. Mas há também uma economia do rumor, informações sobre embarcações, nomes de capitães, carga de açúcar, boatos sobre doenças. As casas absorviam e redistribuíam essas informações. A clientela era heterogênea. Havia, sim, marinheiros com pouco dinheiro e ânsias de esquecimento, mas também comerciantes, pequenos proprietários e, ocasionalmente, homens de maior posição social em busca de um deslocamento noturno da etiqueta pública. Nessa circulação, o trabalho sexual se tornava uma das engrenagens de uma cidade que pretendia modernizar-se e, ao mesmo tempo, se contentava em manter certas zonas de permissividade onde a ordem regulatória era flexível. Por essa razão, perguntar como os bordéis mudaram de forma, lugar e sentido social exige que tracemos um mapa de tensões entre economia formal e informal, entre a necessidade de controle sanitário e a vontade de lucro que passa por fora das leis, entre moral pública e tolerância seletiva. Não é suficiente falar de lugares isolados, é preciso ver como o poder urbano, prefeituras, policiais, juízes e igrejas lidou com o que era chamado, em diferentes épocas, de casas de tolerância, casas de prostituição ou, mais tarde, de espaços de entretenimento adulto. Cada nome carregou um juízo e uma política. O primeiro grande movimento que reconfigura esse universo é a própria urbanização e a centralidade do porto nas cidades brasileiras. Portos atraem migração, do sertão, dos interiores, de outros países. A migração feminina, em especial, tem motivações plurais. Há quem venha por coerção econômica, quem busque autonomia, quem fuja de lares violentos,
quem seja atraída por redes que prometem trabalho em salões e teatros. Em muitos casos, o porto oferecia uma oportunidade imediata de trabalho, serviços domésticos, lavadeiras, costureiras e, entre esses modos de sobrevivência, o trabalho sexual. Dizer que essas mulheres escolhiam unicamente é simplificar. Muitas vezes, havia agência em meio a opções restritas. Ao mesmo tempo, não convém romantizar essa escolha nem naturalizá-la quando estruturas de desigualdade e gênero a tornam uma das alternativas mais viáveis. A economia do cais não era só sexo por dinheiro. Era também serviço de informação, mediação e até logística. A madame, figura-chave, não era apenas uma exploradora estereotipada. Em muitos relatos, ela funcionava como corredora de empregos para outras mulheres, negociava proteção com a polícia, encomendava alimentos e gerenciava a dívida. Essa dívida, porém, pode facilmente virar armadilha. Avanços sobre salários, empréstimos para roupas, bebidas compradas a crédito. Tudo isso instituía um sistema onde a saída é complexa. Ao mesmo tempo, redes de solidariedade, compadrio urbano e aliança entre trabalhadoras ofereciam um mínimo de proteção. Há no mangue uma sociabilidade que evita a completa exposição da pessoa que trabalha. Se recuarmos um pouco mais, veremos que as cidades, desde seus primórdios, precisaram decidir como integrar ou excluir a informalidade. No Brasil do século XIX e início do XX, 3 forças disputavam a cena pública. Mercados que queriam a cidade produtiva e higienizada, igrejas que buscavam moralizar os costumes e poderes locais que, muitas vezes, preferiam a tolerância seletiva, uma vez que a economia do porto precisava fluir. Nesse jogo, as casas de tolerância ocupavam uma posição ambígua. Por um lado, eram locais de escândalo na imprensa sensacionalista. Por outro, eram instrumentos de controle social quando reguladas, porque concentravam e tornavam visíveis as práticas que a moral pública desejava perseguir. A tentativa de regulamentar o que o poder queria controlar tomou formas diversas. Em algumas cidades, a proposta era criar zonas de tolerância, áreas definidas onde a prostituição seria permitida, fiscalizada e, em tese, sanitizada. A ideia parecia à primeira vista racional: concentrar o que se julgava inevitável para melhor inspecionar e reduzir doenças. Na prática, essas zonas implicavam controle excludente. As trabalhadoras eram vigiadas, estigmatizadas e, muitas vezes, juridicamente vulneráveis. Oficiais de polícia, fiscais de higiene, médicos e assistentes sociais circulavam por esses espaços com autoridade, enquanto a imprensa denunciava e a elite procurava distância moral. É imprescindível dizer que a aplicação dessa regulamentação foi cheia de contradições. Havia cidades onde se aplicava com rigor e outras onde a tolerância era negociada por subornos. A corrupção e a seletividade do policiamento sempre foram parte da equação. Há uma imagem que se repete nas memórias urbanas: a ronda noturna que passa em frente às portas entreabertas. Algumas noites, a ronda simboliza proteção, outras, ameaça. Para muitas trabalhadoras, a presença policial significava tanto uma garantia contra a violência externa quanto uma fonte de extorsão. Oficiais que prometiam não fechar uma casa, mediante pagamento, eram figura comum nas narrativas. Assim, a legalidade se transformava em um espaço de barganha, onde direitos eram maleáveis e a segurança precária. Mas não só repressão e regulação moldaram essas casas. A cultura também teve papel decisivo. O café e o teatro, os poemas e as canções, as modas e os anúncios, foram tecidos que integraram as casas à vida cultural da cidade. Cantores e vedetes que passavam por esses salões levavam fama, e escritores encontraram ali material para suas crônicas. O bordel tornou-se, por vezes, cenário literário e musical, algo que fascina e choca a sociedade. Essa ambivalência cultural ajudou a sedimentar a presença dessas casas no imaginário coletivo. Ao mesmo tempo em que eram condenadas, eram também celebradas em canções, novelas e casais dramáticos. Vejamos então a micro-história de uma casa no cais.
Uma história arquetípica que sintetiza essas tensões sem reivindicar historicidade absoluta, mas servindo como lente. Chamemos essa casa, apenas para seguirmos a trama, de Casa do Guaiamum, nome simbólico que evoca o mangue. Aos olhos da cidade, era apenas mais uma edificação de madeira encostada ao cais. Para quem cruzava sua soleira, ela era um ponto de informações e transações. Dona Rosa, a madame, tinha mãos firmes e poucas palavras. Promovia acordos com os carregadores e arranjava quartos em troca de favores. Havia naquela casa uma regra não escrita: proteção pela lealdade, mas com cobrança. Rosa cuidava de suas mulheres, mas também registrava dívidas. Quando uma enchente subia, a casa servia de abrigo. Quando um navio aportava, a casa se enchia de vozes e cheiros diferentes. A rotina na casa do Guaiamum oscilava entre a quase família e a transação. Ao amanhecer, arrumava-se o que restava: roupas estendidas, copos lavados, contas registradas. Mas a cidade exigia movimento. No mercado, no sindicato emergente, nas oficinas. A casa, por sua vez, era ponto de passagem para quem precisava de informação sobre trabalho ou de um teto provisório até juntar o dinheiro para seguir viagem. Em noites, havia festas discretas. Em outras, chegavam cartas de famílias que buscavam suas filhas, e Rosa negociava saídas. A figura de Rosa revela um ponto central. A madame não é apenas vilã nem salvadora, é gestora de riscos e, muitas vezes, de pequenas formas de cuidado. É crucial notar que, apesar das histórias românticas que a literatura pode produzir, a casa era também espaço de violência. Havia clientes que abusavam, que batiam, que deviam, havia patrões que exigiam percentuais e policiais que extorquiam. Trabalhadoras encontravam estratégias para diminuir o dano: deslocamento entre casas, divisão de rendas, criação de redes de aviso. Quando a violência vinha de fora, por exemplo, de um marinheiro embriagado, às vezes a própria comunidade do cais intervinha. Outras vezes, a saída era a subserviência e o silêncio. Essas tensões, proteção, violência, solidariedade e exploração, são centrais para entendermos a natureza ambivalente desses espaços. Com o passar das décadas, há uma segunda mudança essencial: a institucionalização parcial dessas práticas, que começou quando o Estado, preocupado com saúde pública e ordem urbana, decidiu regular de modo mais formal certos aspectos da vida noturna. Essa institucionalização foi motivada por preocupações diversas: combater epidemias, controlar a prostituição nas áreas centrais, responder a pressões morais. No entanto, as ferramentas usadas, registro de trabalhadoras, exames sanitários compulsórios, cerco policial, colocaram sobre as mulheres uma vigilância que raramente se estendia na mesma intensidade aos clientes. Pior ainda, a regulação produzia estigmas duradouros. Ser fotografada num registro sanitário ou policial poderia marcar uma trajetória e inviabilizar opções futuras de trabalho. Ao mesmo tempo, a imprensa e os discursos moralizantes ampliavam a pressão pública. Escândalos eram vendidos como verdadeiros espetáculos: cartas anônimas, processos por desacato, casos de corrupção, envolvendo fiscais e autoridades. Quando se olham os arquivos, percebe-se um padrão: acusações e julgamentos que visavam, muitas vezes, a visibilidade pública mais do que a resolução de problemas estruturais. Isso alimentou um ciclo. Moralismo alimenta repressão, repressão alimenta submundo, submundo alimenta corrupção. E no meio, as trabalhadoras pagam o preço. Mas também há exemplos de resistência e organização. Em várias cidades, formas incipientes de solidariedade e de defesa de direitos começaram a surgir. Mulheres que trabalhavam em casas de tolerância trabalhavam juntas para negociar tarifas, trocar informações sobre clientes perigosos e, por vezes, pressionar por condições melhores. Esses arranjos coletivos nem sempre contam com registro formal, mas são parte do tecido social urbano. Movimentos mais amplos por direitos trabalhistas e por melhores condições de vida em áreas urbanas, ao longo do século XX, acabaram por tocar,
ainda que imperfeitamente, esse universo. A luta entre visibilidade e invisibilidade está no centro dessa história. As casas surgem na margem porque a cidade impõe margens. Aparecem em mapas oficiais quando o Estado decide registrá-las. Voltam a desaparecer quando a cidade se moderniza em nome da moralidade ou do mercado imobiliário. E nesse vai e vem, as vidas que dependem desses lugares oscilam entre novas oportunidades e exclusão aprofundada. Pergunta-se então, o que faz uma rua outrora conhecida pelos salões e tabernas transformar-se em avenida de lojas de luxo e empreendimentos hoteleiros? A resposta está em processos múltiplos que combinam investimento urbano, políticas públicas de embeleza e limpa, incentivos fiscais e uma mudança cultural que reposiciona a sexualidade comercial como algo que precisa ser encapsulado ou deslocado para ambientes privados e sofisticados. Mas antes dessa grande transformação de Skyline, há fases intermediárias: regulamentações, campanhas sanitárias, repressões seletivas e, por fim, o surgimento de uma boemia mais visível, cabarés, casas de espetáculo e salões que, por um tempo, impuseram outro estatuto à vida noturna. É nesse ponto da história que a relação entre mercado cultural e práticas sexuais comerciais se mostra mais complexa. A boemia do começo do século XX, cantora, vedete, salão iluminado, trouxe algum prestígio estético a locais que, há pouco, eram simplesmente marginalizados. Essa estética pode dar uma falsa impressão de ascensão para algumas casas, transformando-as em pontos de atração cultural, quando, na verdade, muitas trabalhadoras continuavam expostas às mesmas formas de precariedade. Ainda assim, a visibilidade cultural mudou o imaginário social. Hábitos musicais, literatura de rua e folhetos popularizaram narrativas que variaram entre glamour e condenação. Ao fechar este bloco da história, o da origem e o da primeira institucionalização, ficamos com a imagem ambivalente da cidade que precisa desses espaços e, ao mesmo tempo, os quer longe de sua vista. As tensões entre agência e exploração, entre regulação sanitária e estigmatização, entre subterrâneo e espetáculo, não se resolveram. Apenas se transformaram. E é nessa interrogação que deixo a cena agora. A maré sobe, o cais fica úmido e na casa do Guaiamum fazem-se contas à luz do lampião. Um oficial novo aparecerá em breve com um relatório de higiene. Fala-se nas ruas de uma reunião na prefeitura sobre zonas de tolerância e de um projeto de lei. Detalhes ainda indefinido. O que essa nova onda de regulamentação significará para Rosa, para suas mulheres, para o próprio cais, será a próxima maré a cortar a cidade. Se esta história está chegando até você de um modo que provoca curiosidade, fique comigo. Há mais mapas a desdobrar e outras casas a visitar. Fontes a confirmar. Arquivos municipais e jornais da época. Estudos de história urbana sobre portos brasileiros. Relatos orais coletados por pesquisadores e documentos de políticas públicas sanitárias. Referências específicas indefinido, ver verificação bibliográfica. Aviso breve. Esta narrativa tratará de violência, exploração e epidemias em pontos. Se esses temas são sensíveis para você, avance com cuidado. A reunião na prefeitura seguiu com vozes baixas e papéis numerados, enquanto lá fora a maré continuava seu trabalho imparável de apagar pegadas na lama. O relatório de higiene que alguém prometera levar à casa do Guaiamum chegou com atraso, e a promessa de zonas de tolerância já cheirava a outro tipo de barganha, entre vereadores, donos de terra e fiscais que precisavam disfarçar as contas da cidade. Para Dona Rosa, aquilo significava duas coisas ao mesmo tempo: a chance de dormir sem a ronda às portas e, possivelmente, a obrigação de submeter suas mulheres a um cadastro que ninguém garantia ser inofensivo. A história nos ensina que papéis oficiais são muitas vezes outra forma de vigilância. Quando a autoridade municipal começou a exigir registros e inspeções, a casa do Guaiamum entrou em nova órbita. Passou a receber visitas de médicos com prontuários, oficiais munidos de selos e termos.
Assistentes sociais tentando conciliar discursos de proteção com normas de controle. A rotina mudou. O lampião, anti-sinal de anonimato, passou a iluminar fichas com nomes. Nomes que, uma vez impressos em documentos públicos, podiam cruzar trilhas inesperadas. O registro prometia acesso a serviços de saúde. Trouxe também o risco de estigmatização. A ironia dessa institucionalização é antiga: tornar visível para proteger e visibilizar para estigmatizar. A experiência vivida ali não foi homogênea. Para algumas mulheres, a possibilidade de exames periódicos e orientações de saúde significou menos medo de doenças e mais alguma previsibilidade no cotidiano. Para outras, a passagem pela triagem sanitária virou rótulo difícil de apagar. Em várias cidades, um registro médico feito sob pressão podia limitar futuras oportunidades de trabalho formal. Em outras, o mesmo registro servia de denúncia quando a imprensa descobria casas indecentes. Esse xadrez de consequências mostra o caráter ambivalente das políticas que tentam, simultaneamente, punir e proteger. No campo cultural, a regularização teve efeitos curiosos. A burocracia oficial transformou alguns salões em espaços legítimos de entretenimento. Anúncios maiores, licenças de funcionamento e até pequenas colaborações com teatros e cafés. Surgiram festivais noturnos que incorporavam cantoras vindas dos salões, e a figura da vedete ganhou um imaginário que, por vezes, atravessava a divisão entre luz e sombra. É nesse entremeio que nasce a segunda micro-história que quero contar: a carreira truncada e brilhante de Marília. Marília chegou ao mangue com uma mala de costura e uma garganta que cantava como quem guarda marés na voz. Por algumas noites, cantou em esquinas e salões improvisados. Depois, quando uma noite chuvosa fechou-se numa cabine da casa do Guaiamum, descobriu-se que sua voz abria portas. Aquela que cantava canções de cais e despedida logo ganhou convites para festas em casas maiores, depois para cafés com luz mais branda, depois para programas de rádio locais. Ainda indefinido o momento exato dessa transição nas fontes. O encanto da boemia lhe trouxe certa visibilidade. Jornais citavam seu nome em colunas sociais, fotógrafos tremiam ao enquadrar seu rosto. Marília foi também exemplo da ambiguidade que a cidade oferecia. Prestígio público, sem correspondência em segurança material. Enquanto a plateia a aplaudia, suas companheiras de sempre continuavam a pagar dívidas que não apareciam nas colunas de sociedade. A trajetória de Marília revela dois vetores que se repetirão ao longo do século XX. Primeiro, a capacidade de algumas mulheres de transformar habilidades, uma voz, um jeito de conversar, um talento material, em possibilidade de mobilidade social. Segundo, a persistência de um mercado que premia a imagem enquanto mantém as estruturas que exploram o corpo das mesmas mulheres. Marília, por fim, se tornou parte da boemia documentada. Suas canções entraram em folhetos e em memórias municipais. Para cada Marília que subiu, havia várias mulheres que ficaram, que trocaram o céu de um palco por um teto de zinco, e cuja história raramente entrou no registro impresso. Nas décadas seguintes, a vida noturna sofreu ondas que iam além do jogo entre moralismo e tolerância. A chegada de doenças com potencial epidêmico, primeiro a sífilis em formas mais visíveis, depois outras patologias que acompanhavam fluxos migratórios e pobreza urbana, deslocou o foco das autoridades. A resposta pública oscilou entre campanhas educativas e medidas coercitivas. Distribuição de informações contrastou com campanhas de humilhação pública em algumas jurisdições. Postos de atendimento popularizaram o uso de preservativos em certos momentos, enquanto proibições de propaganda e fechamento de casas ocorreram em outros. Quando veio a epidemia que mudou a forma como sociedades olham para o corpo coletivo, a que hoje sabemos com clareza chamar de AIDS, o impacto sobre as redes noturnas foi profundo. Programas de saúde, quando implementados com diálogo, reduziram riscos. Campanhas punitivas, ao contrário, empurraram trabalhadores para a clandestinidade. É preciso enfatizar: a epidemia de AIDS alterou não apenas práticas sanitárias, mas a própria geografia do trabalho sexual.
Casas de rua, facilmente inspecionáveis, passaram a conviver com salas de hotel e encontros marcados por telefone, que, por sua vez, se transformaram em modalidades difíceis de fiscalizar. A visibilidade degradou-se de novo. Invisibilidade não significou segurança. Em muitos casos, a clandestinidade aumentou a vulnerabilidade. Simultaneamente, surgiram iniciativas de base. Agentes de saúde que iam às casas, coletivos de mulheres que distribuíam informações e preservativos, médicos que, discretamente, atendiam sem judiciar. Essas iniciativas, frequentemente nascidas da urgência e da solidariedade, deixaram rastros que depois serviriam de base para demandas por direitos. As histórias institucionais misturavam-se com as culturais. Jornais sensacionalistas que alimentavam moralismos eram contrabalançados por cronistas que celebravam a boemia. A canção de rua frequentava as esquinas, os filmes projetavam salões iluminados e a literatura popular transformava bordéis em palco de dramas familiares. Essa representação dual, condenatória e fascinada, ajudou a consolidar um imaginário ambivalente. As casas eram, ao mesmo tempo, perigosas e irresistíveis para a curiosidade urbana. Não por acaso, os donos de estabelecimentos perceberam nas letras de música e nas colunas um modo de alcançar público mais amplo. Alguns proprietários investiram em shows, trouxe vedetes e publicidade. Assim nasceram salões que queriam competir com teatros pequenos. Por algumas décadas, a estética noturna ganhou sofisticação. E aí chegamos ao período que muitos lembram como época de ouro, ou auge da boemia. Salões com luzes, cartas de música e fotógrafos, onde a distinção entre entretenimento e sex work se diluía em festas que a cidade permitia. É justamente nesse cenário que a transformação estética se intensifica. Casas de madeira deram lugar a salões com piso de tábua polida, cortinas, espelhos. A madame aprendeu a falar com donos de bancos. Os números das garotas ficaram ora em fichas discretas, ora em listas de reservas assinadas por senhores com chapéu. O prestígio visual, entretanto, não apagou a desigualdade. Atrás das cortinas, dívidas e relações de poder funcionavam como antes. A visibilidade artística e a precariedade econômica continuaram a conviver, às vezes convivendo mal. No fim do século XX, outra maré varreu muitos bairros. Processos de modernização urbana que buscavam limpar e valorizar centro e orla. Começou então a gentrificação, um nome técnico para uma prática que reorganizava valor no tecido urbano. Ruas que guardavam os salões foram redesenhadas para receber hotéis, lojas de grife e apartamentos com vista para o mar. O preço do solo subiu. Os aluguéis aumentaram. A polícia ficou mais visível por conta de políticas de ordem que acompanhavam investimentos privados. As casas tradicionais, muitas vezes localizadas em terrenos caros à vista dos urbanistas, foram desalojadas, demolidas ou convertidas. Assim nasce a terceira micro-história, a metamorfose da Rua das Flores. A Rua das Flores, que durante décadas foi um trecho onde funcionavam pequenos salões, pensões e tabernas, foi palco de uma metamorfose que sintetiza tantas outras. Numa manhã de obras, indefinido quanto à data nas fontes consultadas, chegou um trator e, com ele, um anúncio de revitalização que prometia novos espaços de convivência e valorização imobiliária. Aos poucos, as portas de madeira cederam lugar a fachadas de vidro. O salão de samba virou restaurante temático. A pensão de violas foi substituída por uma galeria conceito com preços que ninguém da antiga vizinhança podia pagar. Para as mulheres que trabalhavam ali, as consequências foram duras. Algumas foram forçadas a migrar para outras ruas ou a aceitar propostas de agenciadores que ofereciam trabalho em lugares mais discretos. E estas ofertas encerravam, muitas vezes, pouca proteção e muita dependência. Para jovens que ascendiam, abririam-se outros caminhos, formação artística, trabalho formal, mas, para a maioria, o deslocamento significou aumento de vulnerabilidade. O processo de gentrificação não remove só os estabelecimentos. Remove memórias, laços de vizinhança, redes de suporte.
Onde havia cumplicidade entre vizinhos, agora há vigilância privada e alarmes. As cidades, ao se tornarem mais seguras para quem pode pagar, empurram para as margens quem vivia da noite. A reconfiguração do espaço urbano, portanto, não é só estética, é produção de novas desigualdades. Com o século XXI, outra transformação emergiu e acelerou: a digitalização. O telefone móvel, as plataformas de agendamento e os sites anônimos modificaram a lógica do encontro. Agenciadores passaram a operar por aplicativos e redes sociais, e a clientela pôde escolher entre perfis e avaliações, como quem escolhe um serviço de hotelaria. Essa profissionalização aparente trouxe elementos de controle e autonomia. Algumas trabalhadoras passaram a gerir suas agendas, definir preços e criar redes profissionais. Outras foram coagidas a aceitar contratos mais precários, intermediados por novos tipos de gestores. A tecnologia recoloriu a relação entre visibilidade e invisibilidade. Era possível alcançar públicos distantes sem sair de casa, mas também era mais fácil a exposição digital, o roubo de imagens e a censura de plataformas. No cabo de guerra entre agência e exploração, o papel do agenciamento moderno ficou complexo. Por um lado, surgiram empresários que investiram em infraestrutura de qualidade, suítes privadas, atendimento personalizado, serviços de spa, para um mercado de alto padrão, que via no anonimato e na segurança um valor caro. Por outro, proliferaram estruturas intermediárias que empurraram custos e riscos para as trabalhadoras, ficando com parte substancial da renda. O turismo sexual de luxo passou a ser discutido em cenários que cruzam economia global e consumo local. Estrangeiros dispostos a pagar altas quantias encontravam aqui um produto: anonimato, serviço e estética, que a cidade dispunha em oferta. A pergunta que permanece é sempre a mesma: quem se beneficia e quem paga o preço? A intensificação do mercado de luxo contou com legalidades ambíguas. Em muitos casos, o que se chamava casa de luxo investia em aparência de legalidade, contratos, parcerias com empresas de turismo, apresentação de documentos e, ao mesmo tempo, funcionava numa zona cinzenta onde a exploração poderia prosperar. Em outros casos, trabalhadores do sexo passaram a atuar como profissionais independentes, com equipes que cuidavam de logística, segurança e promoção. Novamente, a diversidade de trajetórias aponta a impossibilidade de reducionismos. Há quem encontre nesse novo mercado condições melhores. Há quem perca proteção institucional e se torne mais vulnerável. As políticas públicas do século XXI se encontraram, por sua vez, com o desafio da complexidade. Campanhas de saúde mais sofisticadas, abordagens baseadas em direitos humanos e programas de redução de danos trouxeram ganhos. Simultaneamente, práticas punitivas e medidas de limpeza urbana continuaram a expulsar populações vulneráveis. A atuação de ONGs e coletivos de trabalhadores do sexo passou a ocupar papel central. Oferecem formações, apoio jurídico, encaminhamento para serviços de saúde e programas de capacitação profissional. O horizonte da demanda se alterou. Além de serviços de saúde, reivindica-se proteção contra violência, acesso à previdência social e reconhecimento enquanto trabalhadores. Em várias cidades, representantes de coletivos passaram a dialogar com secretarias de saúde e de direitos humanos, quando tais canais existiam, e a chamada Agenda das Trabalhadoras do Sexo passou a ter mais visibilidade. Esse ativismo coletivo é talvez uma das notas mais esperançosas desta travessia. Organizar-se implica reconhecimento mútuo, troca de estratégias, pressão sobre políticas públicas e capacidade de formular propostas concretas. Desde centros de atendimento noturno, até campanhas educativas que atingem clientes e gestores. Ao mesmo tempo, as fraturas internas, entre diferentes perfis de trabalhadoras, entre quem busca regulação e quem quer autonomia sem intervenção estatal, mostram a complexidade política do campo. Nenhuma solução única atende a todas as demandas. O que se consolida, porém, é a insistência na dignidade como princípio orientador.
Voltamos então à cena da transformação de um estabelecimento que conheceu várias marés. A casa do Guaiamum, depois de décadas, viu sua rua se redesenhar. Empresários com projetos turísticos bateram à porta. A prefeitura ofereceu incentivos para revitalizar a orla. E, progressivamente, o espaço físico que abrigava a casa mudou de mãos. Dona Rosa, que envelhecera com as contas ainda registradas em cadernetas, enfrentou escolhas dolorosas. Vender o imóvel por um valor que nunca equivaleria aos anos de trabalho, tentar migrar para um modelo de serviços de alto padrão que exigia investimentos que não dispunha, ou fechar as portas e despedir as mulheres. Algumas saídas foram trágicas, outras criativas. Algumas trabalhadoras foram acolhidas por coletivos, outras aceitaram trabalhar para agenciadores digitais. Outras ainda migraram para bairros periféricos, repactuando rotinas. O fim simbólico da casa física não encerrou os vínculos e as redes, só as reconfigurou. A cidade, por sua vez, continuou a mastigar e cuspir. As fachadas limpas e os cafés instagramáveis convivem com periferias onde a noite é só outra forma de trabalho precário. A memória das casas, seus cheiros, vozes, promessas e traições, corre o risco de ser engolida por projetos de revitalização que preferem não ver o passado inconveniente. Preservar memórias exige esforço consciente. Arquivos orais, pesquisas acadêmicas, coleções fotográficas e políticas públicas que reconheçam a contribuição dessas mulheres para a vida urbana. A ética da narrativa aqui é clara. Lembrar não é glamourizar, é restituir a existência ao que foi silenciado. Chegamos então ao presente imediato, um mosaico de modos de trabalhar que coexiste em muitos centros urbanos. Há quem atue via plataformas, quem prefira encontros em espaços fechados de alto padrão, quem negocie através de redes pessoais e quem dependa de redes informais em bairros periféricos. Essa pluralidade exige políticas flexíveis e baseadas em direitos, saúde acessível, proteção contra a violência, caminhos para sair da exploração quando desejado e reconhecimento de formas de trabalho que merecem dignidade. Os debates contemporâneos giram por isso em torno da despenalização, da regulação orientada por direitos e do financiamento de serviços de proteção social. Em muitos lugares, experiências locais, indefinido em extensão e resultados, mostram avanços quando se articula cuidado, segurança e participação das próprias trabalhadoras. Ao mesmo tempo, o presente carrega riscos novos. A digitalização traz vigilância algorítmica. A economia informal globaliza a oferta e pressiona preços. A precarização do trabalho em geral reduz alternativas econômicas e políticas de segurança que se alinham com interesses imobiliários continuam a empurrar marginalidades para fora da vista. A resposta não pode ser mágica. Ela exige alianças entre coletivos, pesquisadores, secretarias de saúde, advogados e, crucialmente, a sociedade que consome a cidade. A justiça urbana, nesse sentido, não é só buscar espaços físicos conservados. Trata-se de repactuar a vida noturna em termos de segurança, de reconhecimento trabalhista e de proteção social. Voltemos uma última vez ao símbolo inicial, a maré. A cidade ainda mastiga o mangue. A maré ainda esconde e revela portas. Em muitos cantos, as portas se abriram para o luxo moderno. Suítes com ar-condicionado, profissionais que se anunciam como acompanham de alto padrão, pacotes vendidos via agentes de viagens. Em outros, portas foram fechadas para sempre. Em ambos os casos, a história deixou as marcas de uma longa negociação entre economia, moralidade, políticas públicas e desejos individuais. Onde antes havia um lampião amarelado, hoje há um letreiro discreto, uma entrada com câmara de vigilância. Os instrumentos mudaram, as tensões não. Há, porém, pequenas linhas de esperança que merecem ser notadas. Programas de saúde que envolvem as próprias trabalhadoras no planejamento, centros de referência que oferecem caminhos reais de saída quando desejado, iniciativas municipais que consideram a vida noturna parte da economia urbana e buscam regulamentá-la com foco em direitos. Esses caminhos
Não são universais nem garantidos. Exigem engajamento político e reconhecimento público. A pergunta que permanece, e que deixo flutuando como um convite à reflexão, é a seguinte: que tipo de cidade queremos? Uma que empurra para baixo do tapete o que lhe parece inconveniente, ou uma que reconhece as vidas que se movem na noite como parte integrante de seu tecido social? Fecho com uma cena que volta ao tom para dormir, a cadência de quem sussurra antes de dormir. A maré sobe devagar. Um vento traz cheiro de sal e memória. Na antiga soleira da casa do Guaiamum, as tábuas já não rangem como antes. Ainda assim, alguém, talvez uma neta de Dona Rosa, talvez uma pesquisadora, senta-se ali numa noite calma para escutar as vozes que o concreto não quis lembrar. As lendas de Marília ainda sussurram em versos. As dívidas anotadas em cadernos amarelados contam uma história de resistência e negociação. E a rua que virou boutique ainda guarda, sob o piso polido, um mapa de passos que fizeram a cidade andar. A verdadeira transformação, penso, passa por reconhecer essas marcas e, a partir delas, construir políticas que protejam a vida, que promovam saúde e que ofereçam saídas reais àqueles que as desejem. Se esta travessia até aqui despertou em você alguma memória, alguma história contada na família ou no bairro, compartilhe nos comentários com respeito. Nomes e identidades privadas não são necessários. A preservação de memórias locais ajuda a construir um arquivo vivo. Fontes a confirmar: arquivos municipais e jornais locais, consultar acervos de prefeitura e bibliotecas regionais, estudos de história urbana sobre portos brasileiros, referências acadêmicas, indefinido, confirmar com bibliografia específica, relatos orais coletados por antropólogos e historiadores, verificar coleções de entrevistas, documentos de políticas públicas sanitárias, secretarias de saúde municipais e federais, relatórios ONGs e pesquisas de movimentos de trabalhadores do sexo, relatórios e manifestos de coletivos locais, verificar fontes específicas. Se você tem indicação de fontes confiáveis, lembre nos comentários. A história se faz também por corações que lembram. Boa noite. Que esta história ajude a olhar a cidade com mais cuidado, nem para condenar, nem para romantizar, mas para reconhecer vidas complexas que passaram e passam pela margem da maré. Compartilhe desta história com alguém que se interessa por memórias urbanas, e se tiver documentos ou relatos locais, indique-os com respeito. Preservar a memória é um ato coletivo.